ficar em pé nesse momento, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos na sua casa, estudando, aprendendo a sua palavra. Estamos estudando um tema muito importante, muito precioso, que é sobre o Deus Espírito Santo. E eu creio que todos que estão vindo estão sendo renovados pela palavra do Senhor. Estão aprendendo, aqueles que já sabiam, está tendo uma reciclagem, né? E aí a gente vai crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Que bom que você veio, parabéns para você que veio. Vamos orar nesse momento e colocar esse culto na direção do próprio Espírito Santo. Chegamos aqui guiados por Ele, né? Foi Ele que nos trouxe até aqui, que tem nos sustentado, que tem nos fortalecido, nos dado a vitória, é através dEle. Senhor, nós te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui juntos para te louvar, Senhor, na tua casa, tua igreja, os teus filhos. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de entrarmos por aquelas portas andando saudável. Sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Queremos apresentar este trabalho nessa noite, Senhor, a Ti. Vem nos alegrar, vem nos renovar, vem nos encher, Senhor, da Tua graça, da alegria do Teu Espírito. Renova-nos nessa noite, renova a nossa força, renova a nossa fé, o nosso ânimo. Toma, Senhor, as nossas vidas. Oferecemos, ó Deus, a nossa adoração a Ti. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nos abençoa. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós iremos ler a palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo 2. Vamos ler do verso 1 ao verso 4. Bem pequena a nossa leitura, mas fala sobre a descida do Espírito Santo. E nós sabemos que esse texto, nós vivemos essa manifestação hoje, através da sua palavra. Nós somos cheios do Espírito Santo, nós cremos nos dons, acreditamos nos dons, e que cada um de nós possamos fazer uso de maneira bem responsável dos dons que o Senhor tem nos dado. Nós sabemos que tudo vem dele, tudo é para ele. A ele a glória. Aleluia. Atos capítulo 2, do verso 1 ao verso 4. Diz assim: a igreja toda lerá comigo. É pequeno, então eu creio que é a mesma versão. Então vamos fazer um coral bem bonito. Atos capítulo 2, do 1 ao 4. Diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aleluia! Nós podemos ver aqui a unidade do corpo de Cristo. E a Bíblia diz que neste lugar, nessa casa, o Senhor vai ouvir a nossa oração. Ele ungiu e santificou este lugar. Não foi só quando os nossos irmãos ali na igreja primitiva estavam reunidos, o Espírito Santo veio, depois subiu e acabou, não veio mais. Não. O Espírito Santo continua atuante, continua agindo na vida da igreja. E a igreja somos nós, né? Eu e você. Nós queremos apresentar o pastor Roger, que chegou ontem, do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, pastor. A igreja ali, seja sempre bem-vindo. Vamos adorar o Senhor, vamos cantar louvores ao nome do Senhor. Fique à vontade, tenha liberdade, sinta-se à vontade na casa do Senhor.
Graça e paz. Boa noite. Domingo à noite nós cantamos uma música nova. E eu penso que as músicas que nós cantamos, elas precisam sempre ter um embasamento. Elas sempre precisam ter um fundamento. Não sei se você pensa junto comigo a mesma coisa. E eu penso que esse embasamento, esse fundamento, ele precisa ser a palavra. É muito importante que nós saibamos o que nós estamos cantando, para quem nós estamos cantando e por que nós estamos cantando, não é verdade? E eu me lembrei dessa passagem de 1 Coríntios 3, do versículo 11, que diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Diga assim: Jesus Cristo é o firme fundamento. Amém. Fique à vontade para cantar essa canção, para aprender e adorar o nosso Deus. Digno dessa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu. Oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu. Oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor.
és e sempre será. Vamos dizer, eu vou construir. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu não vou ser abalado, não. Porque os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Essa palavra é para aqueles que confiam. Para aqueles que confiam de todo o seu coração e não somente de uma parte, mas aqueles que conhecem, aqueles que têm procurado conhecer e gastar seus dias, suas horas e o seu tempo na presença do grande Eu Sou. Essa palavra é para aqueles que têm se mantido fiéis, para aqueles que têm se mantido firmes em meio à tempestade, em meio à dor, em meio às dificuldades. A palavra diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. E nós queremos, Senhor, permanecer em Ti para sempre, porque Tu és o nosso firme fundamento. Recebemos essa palavra, Senhor. Tu és para nós. Ah, Jesus, obrigada. Obrigada, Senhor. Nós Te aplaudimos com gratidão no nosso coração e com alegria pelo presente que nós recebemos, a Tua presença em nós, o Teu Espírito, o Espírito do vivo Deus, o sopro de Deus está sobre nós, sobre a igreja.
Aleluia. Te glorificamos, Espírito. Te exaltamos, Espírito, com a nossa vida. Seja exaltado. Leva-me bem mais perto em tua presença, em tua glória. Eu quero. Chama-me mais profundo, além do véu de tua glória. Amam a glória e a presença. Vamos clamar a Ele nessa noite. Anseio por mais de Ti. Como eu caminhar, eu quero sim de amor por Ti, com desejo santo queimar o fogo santo. Espírito, Espírito, desça agora. Eu me aproximo de tua glória. Cobre-me com tua graça. Sou filho que ama tua glória. Anseio por mais de Ti. Respira com meu caminhar. Eu quero de amor por Ti, com desejo santo queimar o fogo santo. Tua glória veio ao céu na terra, céu na terra. Quem quer mais? Tua glória. Céu da terra, tua glória veio
expressar, Senhor, que nós te amamos. Santo. Queremos expressar nesses últimos segundos nosso amor verdadeiro. Queremos te dizer, Senhor, que nós te amamos. E nós queremos te amar cada vez mais. Nós queremos corresponder cada vez mais ao teu chamado. Queremos corresponder cada vez mais à tua voz. Somos teus filhos, somos tuas ovelhas. E uma boa ovelha reconhece a voz do seu pastor. Uma boa ovelha não é confundida facilmente, porque ela sabe, ela conhece o som do seu pastor. E nós estamos aqui para dizer: fala conosco, nosso pastor. Fala comigo, pastor supremo, aquele que está acima de tudo, aquele que está acima de todos. Vem me ensinar, vem trazer a revelação mais ainda do que tu desejas para nós, mais ainda do que tu desejas para o teu povo, para a tua igreja, para a tua noiva. Santo de Israel, que a tua glória desça essa noite. Venha ao céu, na terra. É o seu coração essa terra. Tua glória venha ao céu. Céu na terra. Amados, ainda em pé, vamos tirar um momento para nós orarmos pelos nossos dízimos e ofertas. E depois vamos estar ouvindo a palavra de Deus. Aqueles irmãos que ainda não fizeram o seu pedido para o ano de 2022, nós temos aqui um recipiente com óleo. Nós fizemos esse momento no dia 31, aquela grande festa aqui na igreja. E você que ainda não fez o seu pedido espiritual, pedido material, você vai poder fazer e no final vai colocar aqui no recipiente, porque em todos os nossos cultos nós estamos orando por cada pedido aqui nesse pote que foi colocado no altar do Senhor. E é conforme a nossa fé, não é verdade? Não sei o que cada um pediu. Quem sabe uma casa, um carro, uma família, os solteiros. Mas seja qual for o seu pedido, não podemos esquecer que é conforme a vontade de Deus, que seja feita a vontade do Senhor, porque Ele sabe o que nós precisamos, o que nós necessitamos, e aí a gente age pedindo, e aí como Pai que nos ama muito, Ele vai nos abençoar e vai responder a nossa oração dentro da sua vontade. Pai, nós queremos apresentar os nossos dízimos e as nossas ofertas que traremos agora no Teu altar. Abençoa, meu Deus, cada dizimista e ofertante da Tua casa e aqueles que estão desempregados. Pedimos que o Senhor abra portas, abra janelas dos céus, sem medida derrama bênção sobre esta casa, sobre esta família, Senhor. Em nome de Jesus nós Te louvamos por tudo que o Senhor tem nos dado, pelo emprego, pelo nosso salário. Sabemos que tudo vem do Senhor, porque é assim que diz a Tua palavra. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. E reconhecemos que o Senhor é esse Pai que nos ama e que tem sempre o melhor para os Teus filhos. Em nome de Jesus nós Te oramos. Amém, Senhor. Aleluia. Queria que você declarasse com muita força essa canção sobre Ele. Um Deus que trabalha
trabalhado em teu favor? Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Ele tem trabalhado pela tua casa, tua família. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Então diga: um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Vamos juntos dizer: desde a antiguidade. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Imagina que você está falando isso para alguém. Desde a antiguidade ainda não se viu, é uma certeza, ainda não se ouviu, porque Ele é esse Deus que trabalha, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Ele trabalha em teu favor, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Aleluia! Você espera em Deus, amém? Eu espero. Como está o pastor Alinor? A Bíblia diz que Israel espera no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. O Ministério Cristão da Família espera no Senhor. Ele é o nosso amparo e o nosso escudo. Pai, nós te louvamos porque o Senhor é bom e abençoador. E a tua palavra dura para sempre. Nessa hora queremos ouvir a tua palavra. Mais uma vez, usa o teu filho como instrumento em tuas mãos. E a nós, Senhor, tua igreja, o teu povo, prepara nossa mente e coração para aprender e exercitar a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graça e paz, amados. Vamos assentar. Temos a presença do pastor Roger, está conosco, chegou ontem, veio passar uma temporada aqui com a gente, não é? Seja bem-vindo, pastor. Domingo, como a igreja praticamente estará toda reunida, o pastor Roger vai dar uma saudação para nós no domingo, para ele ter um tempo melhor. Mas nós vamos continuar nossa jornada, amados, nossa caminhada sobre a gloriosa pessoa do Espírito Santo de Deus. Paulo diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. Que coisa gloriosa, né? O penhor, ou seja, é aquilo que garante, né? Caixa Econômica, não sei se outros bancos trabalham com penhor de joias, de bens, né? E às vezes a pessoa precisa de uma quantidade de dinheiro e vai lá e penhora um bem, um anel, sei lá, alguma coisa. E alguns que não resgatam no tempo até perdem, né? E tem outros que vão pagando só o juro mensalmente ali daquele empréstimo e no final de 10 anos já pagou 10 anéis e o anel continua lá e ele não pegou o anel de volta. Então, o apóstolo Paulo fala isso, não vou entrar nesse detalhe, é só para essa palavra de introdução, para a gente entender qual é a importância, como o Espírito Santo ele é valioso para o cristão e como nós devemos zelar por ele e entender sobre ele. Falamos quarta-feira passada numa palavra de introdução, que ele como nosso guia, né? A palavra de Deus diz, João capítulo 15, 16, o Senhor disse que ele nos guiaria a toda a verdade. E a gente não pode ser guiado por alguém que a gente não conhece. Você não confiaria a sua vida, nem da sua família, a alguém que você não sabe quem é, que não conhece, que não tem confiança. E a confiança, a credibilidade, ela se dá com o relacionamento.
À medida que nós vamos nos relacionando com a pessoa, vai se criando, vai se construindo dentro de nós um nível de confiança, de respeito, de admiração, de afeto, de amor àquela pessoa com quem a gente está lidando. Ou ao contrário, né? Pode ser que nesse relacionamento a gente descubra muita coisa que ao invés de amizade se fortalecer, ela vai se enfraquecendo e a gente acaba descobrindo no relacionamento que aquela amizade não faz bem para a gente tem que deixar de lado. Mas com o Espírito Santo é diferente. Quanto mais eu o conheço, mais eu o admiro. Quanto mais eu o conheço, mais eu entendo o quanto dependo dele. Quanto mais eu o conheço, mais eu sei o valor que ele tem. Quanto mais eu o conheço, mais eu o amo, e assim sucessivamente. Então é preciso que nós desenvolvamos, dentro da nossa mentalidade cristã, conhecimento a respeito do Espírito Santo. Se você perguntar dos cristãos, e até mesmo de quem não é, sobre o Espírito Santo, a pessoa vai dizer que sabe que existe, mas não sabe das suas qualidades, atributos e uma série de coisas. Você já deve ter visto barco com o nome Espírito Santo, né? É um estado ou uma capital? Estado, né? Vitória, capital do Espírito Santo, né? Espírito Santo, time de futebol, nome de lancha, taberna, um bocado de coisa. Mas nem sempre as pessoas sabem. E se tem alguém nessa terra que precisa conhecer o Espírito Santo, é a igreja. Eu e você. Sabe por quê? Ele habita em nós. Já pensou? Aquilo que habita em nós, que nós não conhecemos, é chamado de quê? Vocês não estudam medicina, é por isso. Corpo estranho. Tudo aquilo que está em nós, que não faz parte da nossa natureza, é um corpo estranho. Por exemplo, você vai limpar um terreno, um sítio, e aí um espinho entra na sua mão. Aquilo é um corpo estranho, porque ele não faz parte da tua natureza. Uma espinha, né? Para quem come tambaqui, caldeirada de tambaqui, tem que tomar com cuidado, né, pastor? O pastor está quietinho aí porque ele está comendo pouco. Ontem foi uma feijoada, de porco mesmo. Ontem foi uma feijoada e hoje foi uma caldeirada de tambaqui, feijão com basculho e tambaqui frito, depois uma rede que não é, ninguém é de ferro, né? E ninguém é de ferro. Então, meus irmãos, olha, eu sei que você tem que conhecer sua mulher, você tem que conhecer o seu marido, você tem que conhecer o seu filho, você tem que conhecer a sua filha, você tem que conhecer o seu pai, você tem que conhecer o seu pastor, o seu patrão, o seu empregado. Mas se não der para conhecer muito isso aí, você ainda está de boa. Mas se você não conhecer bem o Espírito Santo, você está perdendo muita coisa. Ele é o nosso intercessor. Romanos 8, 26 diz que ele geme diante de Deus por nós. Ele interpreta o que eu não consigo dizer. Ele se expressa diante de Deus de forma que eu não consigo me expressar. Então, minha gente, presta atenção numa coisa. Se ele habita em mim, eu preciso conhecê-lo. Porque quando eu conheço o Espírito Santo, eu vou saber identificar quando é a minha voz, quando é a minha mente, quando é o meu coração. Porque a gente lida com isso toda hora. Quantas vezes o nosso eu teve uma vontade que não era pecado, aquilo, mas era algo ilícito. O apóstolo Paulo fala: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém. E quantas vezes a nossa mente diz: mas isso aí não é imoral, pode fazer. Aí vem o Espírito Santo e diz que aquilo não convém ser feito. Mas se eu não conheço o Espírito Santo, o que eu vou dizer? Aí você está lá com aquela nota bem furreca para dar de oferta. Você tem uma nota melhor. Aí tem uma de 20, tem uma de 2. Aí você mete a mão no bolso para dar a oferta ou na bolsa. Aí você puxa a carteira. Aí o seu coração fala: dá só 2 mesmo, não vou nem saber que foi você. Aí o Espírito Santo fala demais, porque Deus merece. Aí a pessoa diz, reda de Satanás, não conhece o Espírito Santo, pensa que é o cão tentando a pessoa para dar o pior.
para Deus, né? Mas se eu conheço o Espírito Santo, eu vou identificar. Tudo que é do Espírito Santo promove paz. Você quer saber se aquilo que você está cogitando, se aquela ideia, se aquela coisa que você vai fazer, se ela vem de Deus, se tem a aprovação do Espírito Santo? Primeiro sentimento é paz. Paz. Se você vai fazer alguma coisa, ela pode ser lícita, ela pode ser, sabe? Mas se você não tiver paz, já há uma reprovação nisso. Mas como é que eu vou identificar isso se eu não sei se o Espírito Santo fala, não sei quem ele é? Para mim ele vive só lá no céu, para mim ele habita só naquele que fala em línguas. E não é nada disso, amados. Algumas coisas que eu coloquei faz parte da atividade do Espírito Santo na vida do cristão. Mas ele não está na vida só daquele que fala em línguas, porque línguas é um dos dons que ele dá. Dom de sabedoria, dom de socorro. Tem gente que gosta de socorrer os outros. Serve demais, é um dom que o Espírito Santo dá. Mas nunca falou em línguas. Não tem o Espírito Santo? Tem. Até porque quem disse que ele viria e habitaria em nós foi Jesus, e Jesus não mente. Ele disse, na plenitude da revelação do Espírito Santo no Novo Testamento, que nós vamos estudar hoje sobre o Antigo Testamento, um pouco mais, ele usa o que aconteceu no Antigo Testamento e ele usa no mesmo texto o que aconteceria no Novo Tempo. Ele diz assim, estará convosco, o Espírito Santo sempre esteve com o povo de Deus do Antigo Testamento. Nós vamos passear na Bíblia um pouco hoje e a gente vai perceber isso. Mas ele completou dizendo, e ele estará em vós. Ele não estará apenas com vocês. Imagina aqui. Aqui, eu estou com vocês? Sim ou não? Estou ou não estou? Estou aqui, ó. Né? Camisa nova. 25 anos. Tá boazinha. Não puiu aqui a gola ainda. Mas também lava uma vez por ano, vai puir como? Mas eu estou em vocês? Não estou. No Antigo Testamento ele estava com. No Novo Testamento ele está com e em. Ele passou na Nova Aliança, no Novo Testamento, no Novo Tempo, a habitar em nós. Então ele habita em você. Ele habita em mim. Aí ele vai dar a cada um, gente, que é outra confusão que as pessoas fazem. Estou só dando assim um pequeno resumo, porque a gente ainda tem muita estrada para andar. Lá no capítulo 11, de 1 aos Coríntios, Paulo fala sobre dons. Que tinha irmão lá na igreja de Corinto, que era uma igreja muito poderosa, muito avivada, muito grande, mas cheia de confusão também. Assim como eles eram muito espirituais, eles eram muito meninos, fofoqueiros demais. Ele diz assim, ó, que o Espírito Santo concede dons como lhe apraz. É para o prazer dele, não é para o nosso. Qual foi o dom que Deus te deu? Ah, foi dom de socorro. Não, esse eu não quero, eu só quero se for para estar lá em cima pregando. Não foi esse dom que ele te deu. E não é para o teu prazer, é para o prazer dele. Ele te deu o dom da oração, da intercessão. Você não está aqui, nem aparece. Mas as pessoas que se convertem são fruto da tua oração. Os milagres que acontecem são fruto da tua oração. E por aí vai. Então é só para a gente ter uma ideia assim. Então, essa palavra introdutória hoje à noite é para estimular você a busque o Espírito Santo, conheça o Espírito Santo, estude sobre ele. Procure textos na palavra que falam do Espírito Santo. Não tenha medo, até porque você não se esconde dele. Salmo 139, não é? Ele sabe de tudo, nada vai surpreendê-lo. Nada vai pegar Deus despreparado, nada vai pegar o Espírito Santo, digamos assim, estou surpreso com aquele fulano. Não, ele sabe de tudo, ele é onisciente. Ele conhece o ontem, o hoje e o amanhã. E é por isso que nós precisamos zelar pelo Espírito Santo, pela presença dele em nós, porque ele vai nos guiar toda a verdade. E eu quero dizer uma coisa para você. Muitas vezes eu e você espiritualizamos muito as coisas, a gente quer achar que o Espírito Santo,
Ele vai guiar a gente só quando for dentro da palavra num texto. Ele pode guiar você na compra de uma casa. Ninguém diz amém, não, só a pastora. Depois das 3 experiências de chorar, né, no Dom Pedro. Ele pode guiar você numa viagem. Na decisão de mudar de igreja. Na decisão de mudar de igreja. Nossa própria experiência de família. 4 anos em oração. E o Espírito Santo foi falando com cada um a cada ano. Comigo, 2º ano com a pastora, 3º ano com a Aline, 4º ano com a Thaís, e no 5º ano a gente... Ele vai guiar você na compra de qualquer coisa. Porque ele nos guia a toda a verdade. Você pode, na hora que está fazendo aquele negócio, está sendo enganado. Está sendo vítima de um golpe. E o povo, muitos aí que investiram nessas moedas eletrônicas, que eu não sei nem como é que chama aí, muita gente se deu mal. Aí eu não vou entrar no mérito da questão, mas eu pergunto, será que consultaram o Espírito Santo? Ou foi só aquela questão da vantagem? Tu não vai querer jogar no bicho, não. Tu tá me olhando aí? O Espírito Santo te pega. Vai jogar, ver se eu não oro por ti. Então, meus irmãos, a toda verdade e a toda verdade. É lógico que a gente, como pastor, quando vai aconselhar uma pessoa, a gente respeita a posição da pessoa, sabendo que ela vai colher o fruto da decisão que ela tomar. Mas tem situações tão claras que a gente sabe que a pessoa vai se dar mal naquela escolha. Que ela vai se arrebentar toda. E com certeza, ela não sujeitou aquela decisão de fato em cima da mesa. O Senhor está aqui. Porque tem aquela questão que hoje, em pleno século XXI, está assim, ó. Antigamente, eu ainda alcancei essa época. Alguns aqui eu acho que ainda... Pai, eu queria ir ali fazer assim, assim, assado. Eu posso ir e dizer não? Não e não. Não era assim? Quem ainda alcançou essa época? Época que prestava para criar filho. Agora está complicado. Ainda alcançou? E que não seja não, para ver se o pastor não vai lá ajudar. Como é que é agora? Ei, coroa! Já está lá no lugar e só faz ligar, ou então passa um zap, que já está não sei por onde. A bênção do pai e da mãe. Você sabia que tem crente assim? Ele avisa Deus que vai fazer, só como se Deus não soubesse. Ele não pergunta, tu queres? E para você aprender mais uma coisa que eu sei que você já sabe, Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Ele foi um péssimo marido, um péssimo pai. Porque ele foi bom de 2 coisas. Foi um bom rei, 3. Um bom rei, um excelente guerreiro e um excelente adorador. Isso ele foi. Mas ele foi um péssimo pai, um péssimo esposo. Mulher, cada filho era uma mulher. Mas por que ele foi considerado homem segundo o coração de Deus? Várias coisas. Entre elas, ele nunca fazia algo que ele não perguntasse de Deus e esperava a resposta. Mesmo que ele soubesse que Deus ia aprovar, mas ele queria ouvir Deus. Tipo assim, eu sei que Deus vai abençoar, mas eu prefiro ouvir a voz dele, porque qualquer coisa eu vou dizer, foi o Senhor que falou. Olha a inteligência. Então tem muito crente que ele apenas avisa Deus. Aí aconteceu aquela situação com aquela irmã, que a gente estava andando com ela para comprar uma casa, e ela se simpatizou de uma casa, vamos orar, vamos. E ora aí. Quase todo dia o telefone tocava. Pastor, o senhor está orando? Digo, eu estou. E você? Também estou. Digo, então vamos esperar. Ele vai falar sim ou não. Passou 2 semanas, o telefone tocou, fui atender. Aí ela disse assim, pastor, e aí, comprei a casa. Eu disse, mas ele falou alguma coisa para ti? Eu disse, não. Pois é. Vamos ver o que vai dar, né? No primeiro mês que foram dormir lá, não dormiram direito. Disse que aparecia visagem. E batia a panela. E quando desceu para ver a cozinha, batia lá para o quarto. E quando subiu para o quarto, batia para a panela de novo lá embaixo.
Eu disse uma frase para uma pessoa, acho que essa semana: Deus pode consertar nossos enganos. Pode, claro. Num caso como esse, o que é que teria que ser feito? Espírito Santo, eu teimei com o Senhor, eu desobedeci a tua voz, já fiz a besteira, me perdoe e abençoe essa casa para me orar. Então, meus irmãos, vamos aprender a ouvir a voz e a obedecer. Quantas vezes o Espírito Santo já falou para você, para mim, alguma coisa, a gente teimou em fazer e se deu mal? Não vou nem pedir para você levantar a mão. Eu sei que tem gente aqui que já se deu mal com isso. Não faz, olha, não vai. Não, mas só dessa vez. Se julga inteligente, né? E aí o que tem que fazer numa hora como essa? Só assumir. Pequei, errei, dei com os burros na água, fiz besteira, me ajuda. E assim vai. Então, com a importância que tem esse ser para nós, ele nos vivifica, ou seja, renova a vida espiritual em nós, ele intercede por nós, ele nos consola, é chamado de consolador, nos guia a toda a verdade, nos fortalece, nos alegra, nos sustenta, nos adverte, que também tem que ter glória a Deus na advertência, porque a advertência é para não piorar o quadro. Aí eu pergunto, um ser como esse, como é que eu tenho que lidar com ele? Da melhor forma possível. Agradá-lo em tudo. Ouvir a voz dele. Mesmo que ele diga não. Amém, Senhor. Está doendo, mas eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Eu só enxergo até a porta, da porta para lá eu não consigo ver nada, mas o Senhor vê. Às vezes é um namoro, às vezes é um relacionamento. A moça fica apaixonada, o rapaz fica apaixonado. Às vezes é um carro. Os olhos brilham por causa de um carro, de uma casa. Não pode comprar, sabe que não pode. E o Espírito Santo está dizendo, olha, tu vai te enrolar. Isso não vai dar certo. Olha quanto tu ganhas. Isso não é nível para você ainda. Não, mas eu vou porque o fulano foi. Foi para onde? Né? E assim vai. Então, essa palavra que eu deixo para você é para que você aprenda a sujeitar a sua vida ao Espírito Santo de Deus. Você jamais vai se dar mal. Se você decidir colocar todas as decisões, planos e sonhos do seu coração, sem nenhum medo, diante de Deus, você vai ver como você vai ser abençoado. E esse ser abençoado não é só receber, não. Porque pode ser que ele não deixe você receber, porque ele está te privando de um grande prejuízo lá na frente, que você não está enxergando. Né? Uma vez eu acompanhei o irmão, porque queria comprar um carro. Não está na hora, meu irmão, esse carro não está bom. A gente que somos humanos, estava vendo que não estava bom, imagina o Espírito Santo que conhece todos os podres, né? Não, pastor. Bom, então, aí o irmão comprou. O motor do carro era ele, empurrando direto para cima e para baixo o carro. E aí foi vendendo, ninguém queria comprar o carro. Meu irmão, se eu te disse para não comprar, imagina o Espírito Santo, o que não estava falando para ti? Mas ele queria e teve a experiência dele, uma experiência amarga. Quarta-feira passada falamos sobre as múltiplas manifestações do Espírito Santo, falamos lá dos 7 Espíritos, que a pastora até me mostrou um zap hoje, que o irmão disse, no início deu um nó, não foi? Não deu um nó, irmão? Deu um nó, mas depois desatou o nó e ficou suave, né? 7 Espíritos, Apocalipse, Isaías e tudo, a gente foi trabalhando, e ficou tudo certinho. Ficou ou não ficou? Até para os irmãos que estavam dormindo, igual a Marli ali, mas ficou tudo na bênção, graças a Deus. Mas vamos continuar agora aqui. O pastor Isaías falou sobre 3 pontos específicos da ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. E eu quero diluir um pouquinho isso mais. As manifestações do Espírito Santo no Velho Testamento. Na criação, todos nós já sabemos, está lá o texto de Gênesis 1:2, anote aí. Salmo 33:6. Gostaria, não sei, consegue jogar aí Salmo 33:6? Vamos lá ver a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, especificamente na criação. Salmo 33:6.
Depois Salmo 104, 30. Vamos lá. Pode depois colocar aqui, Ed, a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, tá? Muito bem. Olha só o texto aqui. Podem ler comigo? Salmo 33, 6. Olha o que diz. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Esse sopro significa o Espírito Santo. Salmos 104, 30. Salmos 104, versículo 30. Na criação. O que diz aí? Esse texto já apareceu várias vezes, mas eu estou trazendo de volta porque eu estou falando da ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, e depois nós vamos entrar na ação do Espírito Santo no Novo Testamento. Só para a gente entender qual era o trabalho, qual era a ação, o que ele fazia na Antiga Aliança, como ele se manifestou, o que ele fez, através de quem e tal. Então nós vamos lá. Então na criação. Depois aparece a ação do Espírito Santo em Gênesis, capítulo 41, versículo 38 e 39, aparece o Espírito Santo na vida de José. Tu queres tirar uma foto aqui dos textos logo, Ed? Espera aí, só um pouquinho. Tira uma foto aí, eu vou pedindo aí, tu já vai te adiantando, que aí eu devolvo. Na vida de José, aparece o Espírito Santo para dar poder para governar. Eu quero deixar uma coisa muito clara, meus irmãos. Muitos, inclusive pastores e igrejas, usam duas histórias. Preste bem atenção no que eu vou falar para você entender bem. Muitas igrejas, muitos pastores, muitos líderes religiosos usam duas histórias da Bíblia para trazer para dentro da igreja politicagem. Porque a política faz parte da vida. E eles usam a figura de José e a figura de Daniel. Ele só esquece que Daniel e José não concorreram em nenhuma eleição, não eram de nenhum partido político, não tinham cabos eleitorais, foi Deus que os colocou lá. José no Egito e Daniel na Babilônia. Foi Deus que colocou pelo Espírito Santo. Então, na hora que Deus resolver colocar um líder em algum lugar pelo Espírito Santo, vai funcionar, sem politicagem. Então, muitas pessoas usam esse texto para dizer que nós precisamos trabalhar dentro das igrejas, no âmbito da igreja, ver uma pessoa para indicá-lo, algo não. Dessa forma não foi assim a história, a gente sabe perfeitamente. Foi uma situação que estava acontecendo naqueles dois países e Deus levantou, sem eleição, né? E todos dois, por algo muito, muito similar, tanto José quanto Daniel, foi porque eles receberam espírito de revelação para dizer tudo o que ia acontecer no reino babilônico e no reino de Faraó. Olha só como é as coisas. Era Deus agindo por meio do seu Espírito Santo na vida desses dois homens. Não foi grupo político, partido político, centrão, nada disso. Foi Deus que levou aqueles homens para mudar a história daquelas nações. Então, no capítulo 41, versículo 39 e 38, através da vida de José, é a primeira vez, meus irmãos, que a gente vê na Bíblia, no Antigo Testamento, um personagem que se afirma a respeito dele que o Espírito de Deus estava sobre ele ou estava com ele. Porque lá em Gênesis capítulo 6, é o próprio Deus falando que o Espírito dele não agiria mais sobre o homem para viver eternamente. Não era o Espírito Santo usando os homens para algum fim, mas era para dizer que o Espírito que gera a vida não ia agir eternamente sobre eles por causa do pecado. A gente sabe muito bem disso, porque nós já passamos nesse ponto. Mas é a primeira vez que aparece na Bíblia um homem, um ser, que a Bíblia afirma que sobre ele estava o Espírito do Senhor. Conseguiu aí, Ed? Gênesis, capítulo 41, todo mundo conhece essa história, versículos 39. Vocês conhecem essa história muito bem, né?
José foi para lá injustamente, toda aquela história, foi preso. Lá na prisão revelou o sonho do copeiro e do padeiro. Depois saiu, se apresentou a Faraó. 7 anos de fome, de miséria, 7 anos de fartura. E ele vem, e alguém fica sabendo sobre a história de José, o rei fica sabendo, diz: então tragam José à minha presença. E José foi à presença, se apresentou a Faraó, e ele interpretou os sonhos do Faraó, e aí um conselho a Faraó. Depois você pode ler esse texto com calma na sua casa. Deu um conselho a Faraó. Diz: faça o seguinte, levante um homem capaz, sábio, inteligente para administrar a terra do Egito. Olha só, podem ler comigo? Vamos lá? Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Pela primeira vez. E quem reconheceu a presença do Espírito Santo na vida de José? Um ímpio. Não foi um profeta, não foi um conterrâneo de José, mas quando José, usado pelo Espírito Santo, interpretou o sonho de Faraó e o sonho do padeiro e do copeiro, que ele chega na presença dele, não foi por causa de sabedoria humana, porque eu acredito que não existe nível de sabedoria e inteligência capaz de interpretar um sonho. Então foi o Espírito Santo, tanto é que o próprio rei, o Faraó, declara que sobre José estava o Espírito Santo. E o que ele faz? Na continuação do texto: depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. E aí continua o texto dizendo: agora tu vai governar o Egito. Então o Espírito Santo se manifestou sobre José do Egito para governar a terra do Egito durante aquele tempo. Amém? Então José é o primeiro personagem que aparece na Bíblia e há uma afirmação de que o Espírito Santo estava com ele. Naturalmente, o Espírito Santo esteve com os outros patriarcas antes de José. Mas eu estou falando onde existe uma citação bíblica. Aqui existe uma citação bíblica de que José tinha... Alguém levantou a mão, o Espírito Santo. Sim, estava o Espírito Santo sobre José, que deu a ele um dom, né? Da revelação ali, dos mistérios. Como é que eu vou ouvir um sonho e vou dizer o significado e vou acertar 100% no significado daquele sonho? Então foi o Espírito, foi o dom. O Espírito Santo atribuiu, dotou José naquela hora do dom da revelação e do conhecimento. Amém? Podemos ir em frente? Estamos entendendo aí, estamos numa caminhada no Antigo Testamento, onde nós estamos vendo a manifestação do Espírito Santo na vida de alguns homens que ele escolheu para uma determinada missão. O Espírito Santo também, em Êxodo capítulo 31, versículo de 1 a 5, veio sobre um homem chamado Bezalel. O Espírito de Deus veio sobre Bezalel e deu a ele habilidade, sabedoria e conhecimento. Tá certo, pastor Zé? Se você quiser colocar um nome do seu filho para ele ser bem inteligente, bota Bezalel. Não é Benzadeus não, minha gente. Bezalel. Quem é? O Leozinho. É o Beza. Aqui vem o Espírito Santo sobre esse homem. Deus separa. Quem é que está ouvindo música de forró aqui dentro da igreja? Era o Rui? Livrai-me. Bezalel, escolhido entre milhares de homens, irmãos. Sabe, quando Deus tirou o povo do Egito, a Bíblia diz que homens acima de 20 anos, sem contar os mais novos, eram mais de 600 mil homens. Agora você imagina quantos tinham? O pessoal diz que tinha no mínimo 12 milhões e meio de pessoas.
E Bezalel é escolhido e separado. E sobre Bezalel vem o Espírito de Deus e dá a ele os dons, viu, Thaís? Dá a ele que dons? Conhecimento, inteligência e sabedoria e habilidade. Vamos ver aqui o texto, então? Êxodo 31, de 1 a 5. Vamos todos ler aqui, dá, Ed? Todo esse texto? Vamos lá, então. Lendo aqui todo mundo, vamos lá. Vocês têm que ler, tá? Porque eu só vejo a máscara mexer no osso, nada, acho que a pessoa está brincando com a língua, né? Na máscara, só pode. Vamos lá, então. Disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Até aí, né? Olha só. Gente, ele era um artista, um artesão. A gente, quando vai ver essas obras antigas, né? Teatro Amazonas, Palácio da Justiça, aqui em Manaus estou falando, você fica de queixo caído e você não acha mais gente para fazer esse trabalho. No Rio de Janeiro tem muito prédio antigo. Aliás, todo o Brasil tem muito prédio antigo. E aí, quando você estuda minuciosamente o tabernáculo, minuciosamente, os desenhos, as cortinas, tudo em madeira, em prata, em ouro, em pedras preciosas, tudo foi Bezalel que fez. E a Bíblia diz que no final de tudo, quando for inaugurar, Deus aprovou 100%. Por quê? Porque o Espírito de Deus estava sobre Bezalel. Você sabia que você pode pedir habilidade para ser um bom profissional? Pode, ele dá. Você pode pedir habilidade de Deus, sabedoria de Deus para administrar bem sua casa, para administrar bem sua empresa, administrar bem suas finanças, porque tem crente, meus irmãos, que eu não sei se aqui tem, talvez tenha aqui, tem um crente inchada. Você sabe qual é o crente inchada, né? Ele sempre vai comendo na frente, ele ganha 1.000 e já gastou 2. No final do mês, quando ele chega, que ele pega 1.000, só dá para pagar 1.000, porque um já fica para outro mês. A inchada não é só na frente que ela vai comendo? Pois é. Bezalel recebeu de Deus habilidade, inteligência e sabedoria. Eu achei impressionante uma entrevista de um jogador extremamente habilidoso. Extremamente habilidoso. E numa entrevista, ele disse, é só isso que eu sei fazer. Aí perguntaram para ele, mas você acha que isso veio de quem? Você aprendeu isso com quem? Ele disse, foi Deus que me deu essa habilidade. Eu achei bonito aquilo. Ele reconhecer que foi Deus que deu aquela habilidade para ele. Aí será que foi mesmo? Será que tem algum texto que nos dá respaldo para entender que foi de Deus isso? Tiago, né? Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra nem variação de mudança. Então, se você precisa de habilidade em determinada área da tua vida, peça. Conhecimento, peça. Sabedoria, peça. Porque conhecimento não é sabedoria. Sabedoria é aplicar o conhecimento no dia a dia. Muita gente está cheia de conhecimento. É uma enciclopédia viva, ambulante, andante por aí. Mas na hora de praticar, zero. Não é isso? Então aqui nós vemos que Deus deu a Bezalel, para a construção do tabernáculo, habilidade, sabedoria e conhecimento, né? Também Deus deu o Espírito a homens para liderar e para fazer sinais, prodígios e maravilhas. Esse homem chama-se Moisés. Números capítulo 11, versículo 17. Números, quarto livro da Bíblia. Os irmãos sabem da história de Moisés e o que ele fez no Egito. O homem levantava a mão, caía chuva de fogo. O homem levantava a mão, vinha treva sobre o Egito. O homem pegava o bordão e batia na água, ela se tornava em sangue.
O homem pegava pó da terra, jogava para cima, vinha piolho. Mas foi o poder dele? A habilidade dele? Não. O poder do Espírito Santo, porque o Espírito Santo estava sobre Moisés. Olha o texto aqui. Vamos lá? Números capítulo 17, 11, versículo 17, o que é que diz? Então descerei ali e falarei contigo. Isso é Deus falando a Moisés. Tirarei do Espírito, maiúsculo, como eu falei quarta-feira passada, que está sobre ti, e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu sozinho ou somente. Há uma afirmação de que o Espírito Santo já estava sobre Moisés. Essa história é quando Moisés, ele está muito cansado porque ele sozinho pastoreava aquele povo. E o Senhor diz, faz o seguinte, separa homens e tal, assim, assim, para que eles sejam líderes, de 1000, de 100 e de 10. Aí eu vou fazer o seguinte, do mesmo Espírito que está sobre ti, cadê? Foi embora. O mesmo Espírito que está sobre ti, eu vou colocar sobre eles também. E eles terão habilidades para conduzir o meu povo, para que tu não canse, senão tu vai morrer. Porque, amado, nós temos que entender uma coisa. E aí é onde muita gente tropeça também. A gente acha que por ter o Espírito Santo a gente vira super-homem, não toma mais remédio. Né? Acha que não precisa dormir, descansar, se alimentar. Porque agora eu estou cheio do Espírito Santo. O homem estava cheio do Espírito Santo, fazia cair fogo do céu, mas quem dava comida para ele era os urubus. Né? Elias precisava comer. O Espírito Santo de Deus, ele pode nos qualificar, nos capacitar e nos preparar para passarmos como Jesus passou. 40 dias jejuando sem tomar água e sem comer pão, sem comer nada. Humanamente falando, o homem não passa esse tempo, ele morre. Mas se você ler no texto, lá em Mateus, no capítulo 3, quando Jesus, eu acho que é isso, quando Jesus é levado para o deserto, a Bíblia diz que foi o Espírito Santo que o levou. Depois a gente vai chegar lá no novo, mas eu estou colocando só isso para a gente entender. O Espírito de Deus que estava sobre Moisés sustentou Moisés 40 dias e 40 noites, sem comer e sem dormir, sem beber nada. Alguns dizem que Moisés bebeu água, a Bíblia diz que ele não comeu pão e nem bebeu água. E ele passou 40 dias e 40 noites no monte orando, conversando com Deus e Deus conversando com ele. Isso foi o poder do Espírito Santo na vida de Moisés. E aí Deus falou, olha, Moisés, está muito pesado para você levar esse povo sozinho. Vou separar uns homens e eu vou colocar do mesmo Espírito que está sobre você, sobre eles, para que eles liderem o nosso povo, o meu povo. Então Moisés recebe o Espírito para liderar o povo de Israel. Deus também, que é o último que eu vou falar, que tem muita coisa para falar, mas por causa do horário, Deus também no Antigo Testamento derrama seu Espírito sobre alguém, sobre um homem chamado Balaão. Esse nome mesmo. Não vai escrever aí Balão, não, é Balaão. Tá certo? Para abençoar. Veja que a gente tem aqui para governar, para liderar, para trabalhar, Bezalel, né? Com toda a habilidade. E temos também aqui o Espírito de Deus sobre um homem chamado Balaão para abençoar. Números 24, de 1 a 6. E a gente vai fechar aqui e na quarta-feira que vem continuaremos, porque tem muita coisa ainda para a gente aprender. Ok? Números 24, versículo 1. O que é que diz o texto? Vamos lá? Levantando o Balaão os olhos e vendo Israel acampado. Pode parar aí, Ed. Veio sobre ele o Espírito de Deus. Veja que o Espírito não estava nele, nem com ele. Porque o Espírito no Antigo Testamento ele se manifestava de forma esporádica. Ele vinha, usava a pessoa para um determinado fim e se retirava. Nós vamos ver isso mais para frente na semana que vem. Mas vejam,
Levantando Balaão os olhos e vendo Israel acampado segundo as suas tropas ou tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Continua. Proferiu a sua palavra e disse: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, ou seja, era uma revelação. Continua. Palavra daquele que ouve os ditos de Deus e que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. E até aí, Ed? Que boas são as tuas tendas, ó Jacó, e que boas são as tuas moradas, ó Israel. Olha ele abençoando aí. E ele tinha sido alugado para amaldiçoar. Né? Quem já leu a história sabe. Balaque alugou Balaão: eu te pago para te amaldiçoar Israel. E Deus conversou com ele, disse o que ele tinha que fazer. Todo mundo conhece a história. E aí ele chegou lá, subiu ao monte, olhou e viu Israel acampado. E aí o Espírito de Deus veio sobre Balaão e ele, ao invés de amaldiçoar como o rei queria, ele disse: como são, né, maravilhosas as tuas tendas, ó Israel, e tal. E a gente conhece a história. Então, só recapitulando aqui, na criação, para governar, José foi o exemplo. Para receber habilidade, sabedoria e conhecimento, Bezalel. Para liderar, Moisés, um dos maiores líderes. E para abençoar, nós paramos aqui em Balaão, no livro de Números, capítulo 24, versículo 1 até o 6. Foi até o 6, né? Até o 5? Tá, ok. Depois nós vamos ver, meus irmãos, outros personagens que receberam o Espírito Santo de Deus para outros fins, a partir da próxima quarta-feira. Nós vamos ver Otiniel, nós vamos ver Jefté, nós vamos ver Gideão, nós vamos ver Sansão, nós vamos ver outros aí na próxima quarta-feira. Amados, a inscrição para o retiro estão abertas, as inscrições.